E se o mundo acabasse hoje? Radiação, gelo eterno, bunkers subterrâneos, trens que nunca param, ou fungos que te transforma em um zumbi. Se você é do tipo que ama histórias sobre o colapso da humanidade, seja bem-vindo ao Cine Visão, Mundo Geek. Eu sou o Tiozão Geek. Hoje, a gente separou 4 séries e um filme essenciais para quem ama apocalipse, distopia e sobrevivência. Algumas você já viu, outras talvez precise urgentemente conhecer. Fallout, a série, Prime Video. Começando com uma das maiores surpresas da ficção científica recente, Fallout, da Prime Video. Baseada na famosa franquia da Bethesda, a série se passa 200 anos após uma guerra nuclear que transformou o mundo em um inferno radioativo. Lucy, a garota otimista que sai do Vault pela primeira vez. The Ghoul, um caçador de recompensas imortal, marcado pela radiação. Maximus, membro da Brotherhood of Steel, uma facção obcecada por tecnologia. Fallout mistura tudo que os jogos sempre fizeram bem. Humor ácido, violência crua, crítica social pesada. E aquela pergunta incômoda: quem decide quem merece sobreviver? E aqui vem o ponto-chave. Os Vaults não são apenas abrigos. Eles são experimentos. A primeira temporada constrói um grande mistério sobre a Vault-Tec, revela segredos perturbadores e termina abrindo um arco gigantesco. Fallout não é só uma adaptação de videogame. É uma crítica cruel sobre poder, controle e o fracasso humano. Mesmo depois do fim do mundo. Silo, Apple TV+. Agora, vamos descer literalmente. Silo se passa em um futuro onde os últimos 10.000 humanos vivem dentro de uma estrutura subterrânea gigantesca. Eles acreditam que o mundo lá fora é tóxico, mortal e impossível de habitar. A história acompanha Juliette Nichols, uma engenheira que começa a investigar mortes misteriosas. E descobre que talvez tudo o que eles sabem seja uma mentira. Aqui, questionar é crime. E a punição é simples: sair do silo. Silo é ficção científica raiz. É mistério, conspiração, controle político e manipulação da informação. Se você gostou de Lost, Snowpiercer ou The 100, Silo é obrigatória. A segunda temporada expande o universo, revela a origem dos silos. E transforma a série em uma verdadeira saga pós-apocalíptica. Expresso do Amanhã, a série Snowpiercer. Agora, imagine o fim do mundo congelado. Depois de uma tentativa fracassada de conter o aquecimento global, a Terra vira um bloco de gelo. A humanidade sobrevive em um único lugar. Um trem que nunca para de dar a volta ao mundo. O Snowpiercer. Mas o verdadeiro horror não é o frio. É a sociedade dentro do trem. Elite na frente. Trabalhadores no meio. Miseráveis na cauda. A série é uma aula sobre desigualdade, autoritarismo e manipulação política. Temporadas, resumo dinâmico. T1, revolução e quebra do sistema. T2, guerra ideológica entre Lighton e Will Ford. T3, esperança fora do trem. T4, fechamento definitivo, o fim do ciclo. Snowpiercer é sobre uma pergunta brutal. Vale a pena sobreviver se o sistema continua podre? Agora o filme que deu origem à série O Expresso do Amanhã. E não, é o Expresso Polar. Expresso do Amanhã, o filme, 2013. Antes da série, veio o filme. Dirigido por Bong Joon-ho, o mesmo de Parasita. E com Chris Evans como Curtis Everett. Tilda Swinton como Mason. John Hart, e Memoria, como Gillian. Octavia Spencer como Tania. Ed Harris como Will Ford. Alison Pill como professora. Jean-Marc Rochette, cameo. Aqui, a história é direta, brutal e sem concessões. Curtis atravessa vagão por vagão rumo à locomotiva. E cada vagão é um retrato diferente da humanidade. A mensagem final é clara. O sistema inteiro é uma prisão, até para quem está no topo. The Last of Us, HBO. E agora? Talvez a série pós-apocalíptica mais humana de todas. The Last of Us não começa com explosões nucleares ou colapsos políticos. Ela começa com algo muito mais assustador. Uma pandemia. Plausível. Um fungo mutante, o Cordyceps, toma o controle do corpo humano. A civilização cai. O mundo acaba.
E o que sobra são pessoas tentando sobreviver. Joel e Ellie, o coração da série. Joel é um homem quebrado pela perda. Ellie é uma garota que nunca conheceu um mundo normal. Ela é imune. E talvez seja a última esperança da humanidade. Mas The Last of Us nunca foi sobre a cura. Sempre foi sobre escolhas. Aqui, os infectados são assustadores. Mas os humanos são piores. A série fala sobre amor em um mundo sem futuro, violência como linguagem, moralidade em colapso e o preço de proteger quem você ama. Temporada 1, 2023. A primeira temporada adapta quase integralmente o primeiro jogo. É menos ação e muito mais emoção. E o final? Um dos mais debatidos da história da televisão. Joel toma uma decisão que salva Ellie, mas talvez condene o mundo. Temporada 2, 2025. Se a primeira temporada fala de amor e proteção, a segunda vai falar de ódio, vingança, culpa e consequências. The Last of Us. Parte 2 é uma história desconfortável. E isso é exatamente o que a torna necessária. The Last of Us não pergunta como salvar o mundo. Ela pergunta algo muito mais difícil. Até onde você iria para salvar quem ama? Mesmo que o mundo inteiro pagasse o preço. Seja pela radiação de Fallout, pelos segredos de Silo, pelo gelo de Snowpiercer, ou pelo amor brutal de The Last of Us. O apocalipse nunca é só o fim do mundo. É o espelho do que a humanidade realmente é. Essas histórias não falam só do fim do mundo. Elas falam de quem nós somos quando tudo acaba. Se você ama apocalipse, distopia e ficção científica inteligente, essas obras não são opção, são obrigação. E aí, qual dessas histórias do fim do mundo é a sua favorita? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no Cinevisão e ativa o sino das notificações, porque ninguém quer virar um zumbi de fungo parasita, né? Porque aqui a gente sobrevive até o fim do mundo.